Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7, está falando acerca do Messias. Esse aqui é um texto profético, messiânico, que está profetizando acerca da vinda, acerca do reino que o Messias, o Cristo, que nós chamamos de Jesus, que é o nome Cristo, que viria séculos depois. E diz assim a palavra de Deus: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenhas no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que Deus nos abençoe ricamente com a leitura da sua palavra. Amém? O povo judeu, ele cria que Deus enviaria o Messias, que Deus enviaria aquele que seria descendente de Davi. Tinha sim promessa, tinham sim textos que eles sabiam e tinham como profecias messiânicas, profecias que falavam acerca do Cristo. Depois que Jesus Cristo chegou, Jesus Cristo citou alguns textos proféticos que falavam acerca dele, mas os judeus não entendiam que aqueles textos eram textos proféticos que falavam, melhor dizendo, do Messias que haveria de vir. Então eles separavam aqueles que denotavam mais poder, mais glória, né? Que fazia com que o povo judeu pudesse ser colocado em uma posição privilegiada neste mundo, principalmente no tempo em que Jesus Cristo veio, que abargiu do tempo dos macabeus, que lutavam, que reagiam contra a tirania, contra os dominadores daquele povo, contra os dominadores daquela região. Então, dos macabeus, até no tempo de Jesus Cristo, sempre tinham comunidades, sempre tinham grupos de judeus que estavam se insurgindo contra o domínio romano. E eles tinham, por exemplo, Herodes. Herodes
ele era edomita, né? Ou idumeu, ele era descendente de Edom, ele era descendente de Esaú. Eram povos que viviam em conflito entre si. Os descendentes de Jacó contra os descendentes de Esaú. Os descendentes que viviam brigando, viviam lutando, e por causa do que eles fizeram contra Israel, o povo já dividido, porque o Edom fez contra Israel, contra a nação de Israel, porque o que Edom fez contra, né, Edom que eu falo é o povo, né? Porque o que Edom fez contra Judá, quando eles foram invadidos, estavam sendo destruídos, amando do Senhor, Deus falou, porque vocês foram maus com seus irmãos, vocês deixarão de existir. E Herodes, o filho dele ali, foram os últimos edomitas registrados na história. Depois, virou fumaça. Acabou. Os judeus estão até hoje. Povo que Deus guardou. Pô, mas aí voltando aqui um pouquinho, os judeus criam, então, que esse Messias seria glorioso militarmente, espiritualmente e com grande sabedoria. Tinha uma corrente que cria que o Messias seria como Davi, vitorioso em todas as suas batalhas, né, militares. Iria dominar, iria conquistar, ninguém poderia ficar diante desse Messias. E ele iria então implantar um reino milenar, um reino eterno em que os judeus teriam a primazia ou teriam então todo o governo do mundo. Outros criam que Jesus Cristo, melhor dizendo, o Messias, seria mais assim do timbre, né? Ali da feitura de Salomão, que pela sua sabedoria iria então conquistar todo mundo. Iria fazer com que os judeus saíssem então do jugo. E qual era o jugo? Como nós lemos aqui, aqui está falando com a guerra de Midian, né? Como nos dias, as botas daqueles que se opuserem ao povo de Deus vão virar lenha para ser queimada. O exército todo destruído. Então, seria como Salomão, com a sua sabedoria, iria conseguir derrotar os inimigos judeus. Seria um libertador. Seria um dominador, o Messias, no pensamento dos judeus. O que ninguém sabia, e que muitas vezes a gente se perde um pouco no nosso entendimento, é que Jesus Cristo implantará ou está implantando o seu reino em 2 tempos. O primeiro tempo que Jesus começou a implantar o seu reino eterno foi no período do seu nascimento, a sua morte e ressurreição e a sua assunção aos céus. Jesus Cristo, então, ele não está definitivamente ou conclusivamente implantado o seu reino aqui no mundo. Primeiro que nós podemos observar que a Bíblia, a palavra de Deus, quem veio aí, está vindo aí nos estudos de Apocalipse, pode perceber, haverá uma grande mudança, não uma mudança apenas nos nossos corações, não apenas uma mudança em nossas roupas, cada um vai ganhar uma roupa branquinha, não cada um no seu nome, a pessoa vai parar de ser chamado de João, de Francisco, de Maria, né? Vai deixar de ser chamado de Graciele, mas todos terão novos nomes. Não, a grande mudança que acontecerá no reino de Deus é que fala que será uma mudança tão total, tão extraordinária. Haverá a recuperação da criação de Deus, tanto nós, como criação, imagem e semelhança de Deus, como tudo aquilo que Deus colocou sob a nossa responsabilidade, sob
a nossa mordomia. A Bíblia fala que nós caímos, nós pecamos, nós nos corrompemos, e quando a Bíblia fala em corrupção, em corromper, ela está falando de apodrecimento. Então, como nós nos corrompemos, nós nos apodrecemos por causa do pecado, nós também fizemos com que a natureza, aquilo que Deus criou e colocou sob a nossa responsabilidade, também fosse contaminado pelos nossos pecados. Exemplo por exemplo é ruim, né? Por exemplo, nós temos aí hoje, né, insetos são venenosos, aranha, escorpião, nós temos serpentes, nós temos bichinhos maiores que, apesar de não serem venenosos, causam muito mal para a nossa saúde, porque a gente vira alimento. Por exemplo, o leão, a onça, né? Um crocodilo. Eles não são tão pequenos, não são venenosos, mas causam mal terrível para a gente. E sabe por que eles são assim? Por causa dos nossos pecados. E haverá então uma transformação neste mundo, por consequência, haverá a transformação na criação de Deus. É por isso que a criança enfiará a mão na cova da áspide. O leão pastará junto com a vaca. Esta é, melhor dizendo, a imagem do reino do Messias. Jesus Cristo já veio. Jesus Cristo cumpriu o seu ministério, a tal ponto dele conseguir o seu objetivo, e ele na cruz falar: está tudo consumado, não estou deixando nada por fazer, tudo que eu vim fazer eu fiz. E então ele entrega o seu espírito a Deus, porque ele já tinha feito tudo. E Cristo foi até o inferno, enfrentou a morte, enfrentou o inferno, ressurgiu rompendo do inferno. O único que foi lançado no inferno, não pelos seus pecados, mas por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, foi lançado no inferno e saiu. Saiu com poder e glória. E pôde assim então nos garantir a vitória sobre a morte, que é o salário do pecado. É a consequência do pecado. Eu e você, nós iremos morrer. É a consequência do nosso pecado. É a consequência do mundo que jaz no maligno. Nós vamos morrer. Para não morrer, Cristo tem que voltar para nos resgatar, para nos levar para o seu reino. Mas nós não vamos ficar com esse corpo aqui, não. Vamos receber novos corpos. Haverá uma transformação. Para entrar no reino de Deus, é necessário que haja, então, uma transformação. A primeira transformação é espiritual. A segunda transformação é a material. Então, e a sua fé? Vai bem? Como você tem lidado com isto? Como você tem lidado com essas informações? Você consegue crer, não consegue crer? Como você tem lidado com a palavra de Deus? O segundo momento, então, que Cristo estará implantando em definitivo o seu reino, é o retorno glorioso nos céus. Jesus Cristo, ele não vem buscar a Igreja Batista em Guaranhuns, não vem buscar o pastor Eliú, não vem buscar o seminarista Igor, não vem buscar o irmão Nilson, ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar a igreja adventista, não vem buscar a igreja católica, ele vem buscar a sua igreja. E a sua igreja é composta daqueles que entregam suas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Aqueles que são meus, de forma alguma, eu perco. Jesus Cristo, então, vem buscar aqueles que são seus. E para você se tornar dele, é necessário que você se entregue a sua vida para ele. Se você nunca entregar a sua vida para Jesus Cristo, também volta para o nunca. Você também nunca será de Jesus Cristo. É necessário entregar.
é necessário você se dar para ele, para você passar a ser dele. Para Jesus Cristo te salvar, primeiro é necessário que você esteja em suas mãos. Enquanto você não estiver nas mãos de Jesus Cristo, ele não vai te salvar. E se você não estiver nas mãos de Jesus Cristo, ou seja, se você não estiver salvo, quando ele buscar, ele leva quem estava e você fica. Ah, mas se eu morrer antes, para o céu é que você não vai. Para o céu você não vai. As Escrituras, nós vemos aqui em Isaías, aqui no 9, falando sobre o poder, um reino maravilhoso de Jesus Cristo, né? Parece que está se referindo bem aos judeus, porém as Escrituras já falam, e o próprio Isaías já falou também, já falava, de que Jesus Cristo não viria somente para os judeus, e que o reino de Jesus Cristo não seria um reino milenar. Quem é que está lembrado, lá no finalzinho de Apocalipse, Jesus Cristo junta a sua igreja, junta os seus, está reunido, aí vem aquele grande exército, como uma grande multidão, como se fossem areias. O grande inimigo do Messias junta então um grande exército, como a areia do mar, e marcha contra Jesus Cristo. No sentido, marcha, eu estou falando passado, mas na verdade é lá no futuro, né? Marchará então contra Jesus Cristo e os seus escolhidos. Jesus Cristo vai lutar, a igreja de Cristo vai desembainhar a espada, fuzil e vai lutar. O que vai acontecer? Não é isso não. Vai descer fogo do céu e vai consumir. Jesus Cristo não vai implantar um reino militar. Jesus Cristo não vai se defender militarmente do seu povo. O poder de Cristo é que vai. Porque a gente fala muito sobre uma disputa, né? Entre o bem e o mal, eternamente aquilo. Mas sabe, essa disputa é desigual. É mais uma forma da gente falar. Porque não existe nada, nem ninguém, nem o diabo, que possa lutar de igual para Deus. A hora que Deus quer, acaba. A hora que Deus quer, termina. A hora que Deus quer, irmãos, acontece do jeito que Deus quer. Não existe essa luta. Não existe. Poderia ilustrar aqui com uma figura pobre, seria você lutando contra uma formiga. Ela vai te morde aqui, brinca de lado, você pega, a hora que você se aborrece, você chega, quer saber? Já perturbou demais. Falar, esmaga a formiga e acaba. Essa ainda seria uma figura pobre, tá? Pobre, para ilustrar qualquer coisa que se opõe contra Deus. Porque você não criou a formiga. Tem isso ainda. Não foi você quem criou a formiga. E tudo aquilo que se opõe contra Deus foi criado por Deus. Então, não tem como haver esse duelo, essa briga, essa como se fosse a eterna luta contra o bem e o mal. Isso aí é conversa para boi ter pesadelo, porque não existe esse tipo de luta. Mas existe sim uma oposição ao reino de Deus. Você pode se opor ao reino dos céus. Você pode se opor a Jesus Cristo. E Isaías, no capítulo 53, eu queria que você prestasse atenção, porque é um texto muito importante para a compreensão da mensagem de hoje. E eu não farei a exegese desse capítulo, como eu não fiz, né? Aqui do Isaías 9, no texto 9 que nós lemos. Mas esse texto aqui é muito importante para que você possa entender aquilo que eu estou falando. Está vendo, Igor? Eu não vou fazer a exegese do texto. O texto
vai ser autocompreensivo depois de tudo isso que eu falei. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? A sua fé, como está? Você crê nessa mensagem? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, apesar de ele ter feito isso, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou seu sangue, o símbolo da vida, né? Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus Cristo levou o meu pecado. Jesus Cristo intercedeu por mim. Jesus Cristo morreu pelo seu pecado. Jesus Cristo intercedeu por você. Mas e a sua fé? Como anda? Embora a salvação seja oferecida pelo perdão dos pecados, né? Pela morte vicária, ou seja, pela morte substitutiva, pela morte que Cristo morreu em nosso lugar, ou seja, ele substituiu aquele que haveria de morrer. E aquele que haveria de morrer sou eu e você. Pela morte vicária, então, pela morte substitutiva de Jesus Cristo, então, é perdoado os nossos pecados. Porque ele nos redime na justificação perante a justiça e santidade de Deus. Apesar de Jesus Cristo ter morrido para nos salvar, apesar de Jesus Cristo ter morrido para nos justificar,
tá? Ele não salva todos. Nem todos são salvos. Apesar da morte de Jesus Cristo ser totalmente suficiente para salvar toda a humanidade, nem todos são salvos. Nem todos são salvos. Olha aqui, próprio Isaías está falando, depois do sofrimento de sua alma, no versículo 11 e 12, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Não é usado o termo todos. A muitos. Muitos serão salvos. Muitos serão justificados. A Bíblia fala que no céu terão milhões. Milhões. Além de milhões de anjos, haverão também milhões de salvos. No reino messiânico, no reino de Jesus Cristo, no reino eterno de Jesus Cristo, haverão milhões de pessoas, haverá milhões de pessoas. Mas não todos, não todos. E levará a iniquidade deles, por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e não de todos, e pelos transgressores intercedeu. Pai, perdoa-os porque não sabem os que fazem. Então Jesus Cristo levou o pecado de muitos. Ele levou o meu pecado, porque eu entreguei minha vida a Jesus Cristo um dia. Eu aceitei a sua morte vicária e aguardo que ele um dia virá me buscar. E se ele não vier me buscar, eu irei encontrar com ele um dia, porque esse é o meu destino. Ou Cristo me encontra, ou eu encontro com Cristo quando morrer. Ele morreu por mim, ele me salvou, ele levou o meu pecado. Mas e o seu? Você ainda está de posse do seu pecado? Você ainda está de posse da sua vida? Se você não quiser perder a sua vida para Cristo, você com certeza vai perdê-la para o inferno. Seus pecados ainda estão com você? Ou você já os passou para Jesus Cristo? Como está a sua fé? Deus é severo na permissão de quem vai ficar na sua presença na eternidade. Às vezes a gente acha que Deus não é tão severo, mas Ele é. Quem lê o Velho Testamento, às vezes fica, ouve tanto falar, Deus é amor, Jesus chorou. Aí tem assim um sentimento de que Deus é frágil, Deus é sentimental. Não, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Que Ele sempre dá oportunidade. Deus é Pai de todo mundo. Na hora toda a gente dá um jeitinho, Ele leva a gente para o inferno. Pensa bem, se Ele me amou a tal ponto de Jesus morrer por mim, aonde que eu vou para o inferno? Na hora H Ele vai dar um jeito. Vai lá olhar lá o Mar Morto, porque que ele é salgado. Que ele teve 2 cidades com todas as vilas na sua circunvizinhança que foram destruídas com fogo e enxofre. Vai ver lá quais os povos que habitavam na terra de Canaã, antes de Deus chegar e falar, vocês vão habitar aquela terra, porque eu vou destruir aqueles povos, porque eles estão me afrontando, estão me desafiando e são desobedientes. Já foi constatado que existia uma grande inundação. No tempo de Noé, Deus também justificou. Coré, a terra se abriu. E nós vemos tantas. Herodes, por exemplo, foi comido de bicho, Caiu morto, comido de bicho. Nabucodonosor pastou igual animal, não é pastor não, tá? Ele pastou, ele comeu igual animal no pasto, tá? Por quê? Porque Deus jogou a justiça dele, a santidade de Deus. Então,
Deus, ele é severo na permissão de quem vai ficar na sua presença na eternidade. Essa eternidade é o reino messiânico, por causa da sua santidade e justiça, que não permite, não consegue permitir que trevas fiquem diante dele, porque Deus é luz e não tem como as trevas ficarem diante da luz. Mas o seu grande amor de Deus, oferece uma oportunidade real de salvação para você. E essa oportunidade real se chama Jesus Cristo. E a Bíblia fala, próprio Jesus Cristo, ele disse, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14. Ele disse também, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. Quem disse isso foi aquele que morreu por você na cruz, foi aquele que sofreu a chibatada, cuspida, soco, afronta, ficou pendurado várias horas lá no Calvário, na cruz. Foi ele que disse, porque a porta é estreita e muitos vão tentar entrar e não vão conseguir, porque eu não vou deixar, na verdade, porque Cristo diz, eu sou a porta, o caminho, tá? Então, ele disse isso em Lucas capítulo 13, 14. Deus, ele é severo. Lembre-se disso. Deus é severo na escolha daqueles que vão entrar para ele. Você quer falar com Deus? Deus, ele não usa WhatsApp. Ele não usa e-mail, WhatsApp, celular. Você quer falar com Deus? Você quer se comunicar com Deus? Terá que ser feito pela oração, pela leitura da Bíblia, da adoração e na igreja. Tem muitos aqueles que falam que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, mas não gostam de nada disso. Não gosta de fazer nada disso. Pensa bem, qual o filho que não gosta de conversar com o pai? Qual o filho que não gosta de ir na casa do pai? Davi disse, olha, eu fiquei muito feliz quando alguém um dia chegou e falou, vamos à casa do Senhor? Aquele dia me encheu de alegria, né? Fiquei com muita alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Agora tem muitos que não, ficam até aborrecidos em vir na igreja, ficam aborrecidos quando tem que orar. Ler a Bíblia, ler a Bíblia é muito difícil, mas ver filme, ler tudo que é livro, faz o curso de Direito, faz curso de Medicina, faz outros cursos aí, administração, faz um montão de curso, lê uma pilha assim de livro, mas na hora de ler a Bíblia é chato, é difícil. Como você quer conversar com Deus? Você acha que vai aparecer um anjo iluminado, né? Você acha que Deus vai mandar o Gabriel, não esse, o arcanjo Gabriel, lá conversar com você? Vim dar um recado de Deus. Não, Deus vai falar a você. Existem os meios que Deus quer falar. Existem os meios que Deus, os canais que Deus abriu para você ter comunhão com Ele. Jesus Cristo, ele disse, no texto em Mateus 22, 29, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhecer as Escrituras, se você não conhecer a Bíblia, você não conhecerá o poder de Deus. Agora aqui entre nós, você acha mesmo que Deus aceita qualquer um de qualquer jeito no céu? Aquele que é desobediente, aquele que é arrogante? Você acha que Deus aceita qualquer um? Você acha que Deus vai aceitar você do jeito que você está? Ou você tem que fazer uma repaginada, você tem que fazer uma análise na sua vida, você tem que aprender a ser mais submisso a Deus. Você acha mesmo que Deus está desesperadamente querendo você, a ponto de ele abrir mão de sua santidade e desmerecer o sofrimento e morte do seu filho por você? Você acha que Deus está tão desesperado querendo você assim no céu que ele vai abrir mão da sua santidade, da sua justiça? Que apesar de você
Cristo morrer por você e falar: olha, eu dei a minha vida para você, para que você seja salvo. Eu quero agora que você entregue minha vida nas minhas mãos. Você fala: não quero não. E quando chegar lá na hora, Deus vai falar assim: não, pode entrar no céu, dá um jeitinho. Jesus é meio enjoadinho a si mesmo, né? Ele morreu por você, fez tanto por você, deu tudo que ele tinha, a sua vida, sofreu, humilhou-se lá na cruz. Mas liga não, eu dou um jeitinho de você entrar. Não vai não. Você não vai entrar. Porque quem vai escolher, quem vai entrar no céu é Jesus Cristo, aquele que morreu por você. O que vai fazer falta para você? Ou, na verdade, o que vai fazer falta quando Cristo voltar? Você no céu? Você crê que você vai fazer falta no céu? A Bíblia fala que tem milhões e milhões de pessoas lá. A Bíblia fala que tem milhões e milhões de anjos lá nos céus. Você acredita que você vai fazer falta no céu? Seja sincero. Você chega, às vezes aqui na igreja, nós estamos, às vezes, num ambiente aqui cheinho e tal, tem umas 300 e tantas pessoas. Às vezes a pessoa não nota que você não veio, às vezes muita gente não nota se eu vim ou não. Imagine no meio de milhões e milhões de pessoas. Você crê que você vai fazer falta no céu? Agora outra pergunta. Quando Cristo voltar, você acha que o céu não vai fazer falta para você? Se o céu não estiver na sua vida, você acha que ele vai fazer falta para você? Você não estar no céu, será que isso vai impactar a sua vida? Jesus Cristo, ele foi profetizado, aconteceu, e Jesus Cristo acontecerá.